Pessoal, obrigado pela presença. Espero poder trazer algumas reflexões com esse nosso encontro, né? As discussões. Não, acredito que não vou acrescentar muitas coisas novas, né, na nossa vida, mas, tipo assim, ativar, clarear algumas coisas que estão um pouco, digamos, sem muita cor, né? Mas a gente sabe que elas estão acontecendo aí no nosso dia a dia. Vocês chegaram a conhecer alguma obra de Zygmunt Bauman? Bauman? Está lendo? Moderno. E por que a questão da a leitura? O que foi que ativou a leitura? Bom, em primeiro lugar, que estou inscrito em matriculado em disciplinas eletivas do mestrado na Univale, gestão de políticas públicas. Lá tem uma matéria que trata líquida de Zygmunt Bauman. Aí ver essa palestra, assim, tem alguma coisa que eu tenho. É nesse sentido que eu tenho. Aí eu resolvi comprar e tô achando bem legal a obra aqui. E vim também, por curiosidade, aprender mais aí, né? Eu acho que deve ter coisas boas pra gente aqui. Sim. Mais alguém conhece alguma obra? Fez alguma leitura de Bauman? Não? Não? Algum vídeo no YouTube já assistiram? Não também? Existem vários vídeos no YouTube dele, né? Quem quiser, de uma forma rápida, muitas vezes, coletar algumas informações, algumas ideias dele. Isso, quando do mestrado, Bauman acabou falecendo aí no início de 2017, em janeiro de 2017. Quando do mestrado, acabei escrevendo um artigo, junto com o meu orientador, que é o Dr. Rodrigo Goldschmidt, sobre esse tema. E por isso resolvi apresentar. Digamos, um resumo do artigo que eu escrevi. Foi publicado na revista dos tribunais, né? Foi escrito junto com o Dr. Rodrigo. E o Bauman, algumas obras básicas dele, digamos, O Amor Líquido, ele é uma das obras básicas dele, né? Essa que você também tem ali, a Modernidade Líquida também. A Riqueza de Poucos beneficia todos nós. Vida a Crédito. Né? O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Para que serve a Sociologia? Capitalismo Parasitário. 44 cartas do mundo líquido moderno e Confiança e Medo na Cidade, né? São algumas obras dele. Ele tem cerca de 40 obras, mas eu acredito que, lendo algumas obras, Amor Líquido, Modernidade Líquida, ele tem uma outra obra recente agora, a última dele ali, também eu não me lembro o nome, ele escreveu junto com outra pessoa. São obras que praticamente retratam as ideias gerais dele acerca dessa sociedade líquida que nós vivemos hoje, né? Foi um dos autores assim que me chamou bastante atenção na época da faculdade. E um outro autor, que eu sei que não é o objeto aqui esse aqui é o de Jurs também. Esse é bem interessante a leitura dessa obra do Christopher de Jurs. Também. São dois franceses, né? Tanto Bauman como o de Jurs. Bem, apresentação, eu sou juiz substituto. E como juiz substituto, né, sempre brinco, né, o juiz mais competente, né? Você sabe o porquê dessa brincadeira da competência? Da amplitude da jurisdição, né? Porque a competência é o limite da jurisdição, né? E como juiz substituto, tu atua em todo o estado de Santa Catarina, né? Quando tu titulariza, a tua competência fica reduzida. E quando você passa a ser desembargador, só vocês não vão falar para os desembargadores, né? A competência fica mais reduzida ainda. Por quê? Porque nem sozinho ele não pode mais julgar, só com mais dois juntos, né? Então eu faço essa brincadeira dizendo, olha, mas vamos deixar de lado qualquer outra
interpretação que não seja meramente de brincadeira. Tá? Então, o presente trabalho objetiva analisar os estudos de Bauman sobre as relações sociais e suas repercussões nas relações de trabalho. Tudo o que for falado em termos de relações sociais, vocês ficam... É um olho do peixe ou olho no gato, sempre olhando para as relações de trabalho. Por quê? Porque as relações de trabalho é uma espécie de relação social. Né? Não tem como desconectar, ela não sai fora, ela está imbricada com as relações. Se a gente fosse fazer um raciocínio, pensar lá naquela obra da Folha de Papel, Ferdinand Lassalle, a Constituição, que ela não mantém conexão com a realidade, ela não passa de uma mera folha de papel. Né? Então, há uma interconexão entre a realidade e a Constituição, pelo menos deve ter, para ter efetividade essa Constituição, senão ela não consegue sobreviver, não passa de uma mera folha de papel. Então, essas repercussões que vão acontecer no mundo do trabalho, na execução do trabalho, no próprio direito do trabalho. Então, tudo acaba sendo afetado. Né? E relações sociais, aqui usa a expressão relações sociais, vocês sempre analisam também sob o viés como relações sociais econômicas sociais, porque sempre a economia ela vai estar conectada nesse assunto. Né? E com o advento da lei da reforma trabalhista, a análise dessas relações aprofunda-se no campo trabalhista, né? Que precisam ser repensadas. Repensadas por quê? Porque nós estamos tendo uma ressignificação com relação a várias situações do que são os valores. Os valores de antes não são os valores atuais. Então, nós temos uma determinada, digamos, fomos moldados em determinados valores, mas esses valores eles estão sendo desconstituídos, reconstituídos, reavaliados, ressignificados, né? E Bauman vai trazer várias situações onde aquilo que hoje nos é interessante, amanhã deixou de ser. Por quê? Porque nós passamos de uma determinada sociedade para uma outra sociedade, né? Não quer dizer que a outra morreu, mas ela está convivendo enquanto uma está ganhando corpo, digamos assim, uma relação entre nuvens. Alguém já se deparou e, desculpe a viagem filosófica agora, e ficou olhando para uma nuvem? Alguém sabe onde a nuvem nasce, onde ela mora, qual é a crista dela, para onde que ela vai, né? Daí você fica olhando uma nuvem, perde um tempo e fica olhando as nuvens, porque a beleza das coisas está nas coisas simples e não nas mais efêmeras. E daí você passa a analisar uma nuvem e vê que determinada nuvem que é pequenininha, ela começa a ganhar corpo, ela atrai as outras nuvens para si, vai tornando uma nuvem maior, que em determinado momento pode chegar a ser uma cumulus nimbus. Sabe o que é uma cumulus nimbus? É uma nuvem que até os aviões respeitam. Eles não passam por uma cumulus nimbus, né, para evitar acontecer o que aconteceu com aquele avião que estava indo para a França e caiu lá no mar, né? E ela nasce, são coisas que nascem pequenininhas. Então, algumas coisas na nossa sociedade também, elas começam e acabam se encaminhando para um determinado lugar, de forma que o que parecia bom pode ser ruim depois, pode ser perigoso, pode ser, né? Algumas considerações, né? As relações de trabalho são espécies de relações sociais. Os valores que precisam ser repensados no atual momento são valores relativos à segurança, né? Nós tínhamos uma noção do que é segurança, né? O que é ordem e o que é liberdade. E também do que é trabalho. Qual era a nossa noção de trabalho até então? Qual era a principal relação de trabalho que permeia toda a nossa cabeça? A de emprego.
dentro das relações de trabalho, nós temos diversas espécies. Trabalho autônomo, o avulso, o de emprego, o cooperativado, né? Qual é a principal relação de trabalho que nós temos na nossa cabeça, que foi construída na nossa cabeça? Relação de emprego. Essa relação de emprego hoje está morrendo. Essa nuvem. Qual é a nuvem que está ganhando corpo? Qual é a nuvem que está incorporando a relação de emprego? É o trabalho informal, né? O trabalho terceirizado, né? As empresas hoje, uma empresa hoje que tem 1.000 empregados, empregados com vínculo direto com a empresa. É bem provável que daqui a 2 anos essa empresa ela vai ter 200 empregados direto e 800 terceirizados. Isso importa em reflexos, por exemplo, na questão de acidentes do trabalho. Eu acho que vocês também me conhecem, aí, porque eu apareço bastante nas mídias sociais aqui do tribunal. Eu sou gestor do programa Trabalho Seguro, aqui no estado de Santa Catarina. E nessa condição de gestor, junto com o desembargador Roberto Guglielmetto, a gente realiza diversas atividades com os diversos atores sociais, prefeitos, vereadores, empresas, sindicatos, trabalhadores, escolas, crianças, tudo com o objetivo de trabalhar a prevenção e a conscientização. Só para vocês terem número, já retomo uma outra parte que eu esqueci. As coisas vão passando na cabeça e o cara vai se perdendo aqui. Nessa situação das relações de trabalho em termos acidentários, de cada 100 trabalhadores, só para vocês terem uma ideia geral, 100 trabalhadores, cerca de 25 a 30, média 28, são trabalhadores terceirizados. De 100, 25 são terceirizados. 75 são trabalhadores com vínculo direto com a empresa. Entende? Então, numa empresa, temos 3 trabalhadores que são com vínculo direto com a empresa e tem um que é terceirizado que trabalha nela. Atualmente, quais são os setores que são terceirizados? Se a gente fosse pensar aqui em termos de tribunal, limpeza, segurança, muitas vezes, né? Aonde vocês acham que acontece mais acidentes de trabalho? No grupo dos terceirizados, que são só 25, ou no grupo dos direto, que são 75 dos trabalhadores? 75% dos trabalhadores. O número de acidentes de trabalho que acontece no grupo dos 25 é 3 vezes mais do que no grupo dos empregados diretos. Então, hoje, os acidentes de trabalho acontecem 3 vezes mais nos terceirizados, porque as condições de trabalho, as questões relativas à segurança do trabalho são menos cuidado. Tem-se menos cuidado e menos trato com o cuidado em relação ao trabalhador. E qual a relação de trabalhadores diretos e terceirizados no Brasil? Nós temos um grupo de 13 milhões, segundo as notícias, de desempregados. Esse mesmo grupo mesmo número do grupo de desempregados é praticamente o número de trabalhadores terceirizados no Brasil. Nós temos também um grupo e temos mais 40 milhões. Se a gente for pegar e coletar os números de todos, o Brasil tem uns 300 milhões de trabalhadores, mais ou menos, entende? Mas a gente sabe que não é, né? Então, mas são cerca de 40 milhões de trabalhadores diretos, 12, 13 milhões de terceirizados. Esse grupo dos terceirizados praticamente concorre para a ocorrência da metade dos acidentes de trabalho, em razão das precárias condições de trabalho. Então, a gente faz esse alerta quando visita as empresas, na realização de terceirizações, tem contratação de terceirização, tem que procurar contratar empresas sérias, que não anoitecem, não amanhecem, né, diante da ocorrência do acidente de trabalho, cujos reflexos e indenizações são mais substanciosos, né.
Contudo, a reforma trabalhista, acho que já foi objeto de estudo de vocês, ampliou. O que era a terceirização? Vocês sabem também de onde surgiu a terceirização? A finalidade da terceirização, a terceirização surgiu nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de fazer o quê? De aumentar a produtividade. Não tinha nada de aumentar lucro, é aumentar a produtividade em relação ao trabalho. Trabalho de quê? De produzir armas. Porque tinha os trabalhadores que sabiam fabricar os canhões. E eles perdiam tempo em se deslocar para trazer o ferro, para fundir, para fazer o canhão. E daí o que acontece? Você contratou terceirizados para virem fazer o ferro, fazer isso, fazer aquilo, e deixar o cara que sabia fazer canhão, efetivamente só fazendo canhão, para produção, né? E essa tal da terceirização veio vindo, não tem tempo para contar isso. Chegou no Brasil, entrou de uma forma que veio mais ou menos, não veio naquele viés de aumentar a produtividade, mas sim de aumentar a lucratividade, de reduzir custos com o objetivo. E foi com esse viés que ele foi tomando corpo, né? Esperamos que agora, diante da reforma, dessa ampla e restrita terceirização, né, não se agrave os acidentes de trabalho, porque essa é a tendência. Talvez numa projeção daqui para frente, daqui a 5 anos, o grupo de trabalhadores empregados no Brasil seja 12 milhões, e o grupo de terceirizados sejam os 40 milhões. Essa é a sinalização do que está acontecendo. Isso aí vai ser o caminho. Algumas municipalidades, diante dessa possibilidade de ampla e restrita terceirização, o que estão fazendo? O corpo de funcionários do município é 18 pessoas. Professores terceirizados. Saúde terceirizada. Estão assim, ó, limpando. O RH do município, terceirizado. Precisa RH, né? Quer dizer, praticamente vai virar uma prestação de serviços, como ocorre em muitos lugares. Há uma prestação de serviço. Cada um na sua área, né? E esse está sendo o caminho. E nesse contexto, talvez nós sejamos aquilo que a sociedade lá fora olha para nós e diz os privilegiados. Mas somos espécies, posso falar bobagem? Em extinção. Eu tenho que começar a me controlar, né? Essa sinalização que se aponta para nós, né? Então nós vivemos num mundo globalizado e atomizado ao mesmo tempo. Nós precisamos nos conectar a tudo, né? Mas eu quero viver o meu mundo, o meu direito, a minha lógica, que eu seja respeitado como pessoa, né? Mas ao mesmo tempo quero participar de tudo. Mas vocês têm que me ouvir, certo? Preciso ter voz, preciso ter vez. A sociedade, então, nós temos ela está em constante mutação, né? E hoje nós vivemos uma fase capitalista, socialista, um momento de ressignificação de vários valores, principalmente aqueles que eu coloquei lá no começo. A segurança, a ordem, liberdade, valores de liberdade, né? Hoje, antigamente, Felipe, como é que era a relação de casado? Casou para viver junto, né? É isso? Desculpe eu fazer essa... É uma relação social, né? Né? Hoje, quantos casam e não vivem juntos? Não vivem juntos. E tipo assim, tu acha que não acontece, mas isso porque tu não fala com o teu amigo, ou com a tua amiga, né? Porque dali a pouco, eu estive agora num velório e o meu amigo, essa aqui é minha esposa. Nossa, prazer, né? O amigo dele há bastante tempo, um advogado, joga bola. E ele diz assim, ela mora em Timbé e eu moro em Criciúma. Eu disse, como é que é? Sim, mas são namorados, então? Não, nós somos casados.
Somos casados. Somos casados. Não, 20 anos. Não, 9 anos. Daí ela corrigiu ele. Não, 9 anos. 9 anos casados. 20 anos entre namoro e... Né? Mas tá ruim também, porque vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Mas qual era o valor do casamento? Casou para viver junto. Não era esse valor que você tem na cabeça? Hoje, casa-se não necessariamente para viver junto. Essa ressignificação que está acontecendo nessas relações está ocorrendo com nós. E o mundo do trabalho também está dentro desse marzão. Ou vocês viajam lá para as nuvens, a gente está naquela nuvem, ou viajamos todos lá para o mar também, né? Fazendo uma analogia do que no mar, o que a gente poderia fazer no mar, uma analogia? Marés, ondas, correntes e as suas influências, né? Nos tempos atuais, de uma sociedade líquida, as relações sociais estão mais instáveis e rápidas. Pessoal, sociedade líquida, por quê? Alguém tem a ideia do porquê líquida? Depois eu vou chegar nesse ponto, mas só para estabelecer uma conexão. O que seria uma sociedade líquida? Guarda semelhança com o estado líquido, né, da matéria, né, da água, no caso. Uhum. Se amolda facilmente, se evapora, se transforma, se transporta, toda fluida, se adapta. Uhum. Ela não mantém uma forma definida. Ela, digamos, ela depende muitas vezes do meio que está inserido. Se tu botar num meio redondo, ela vai ficar redondo. Se botar num meio quadrado, vai ficar quadrado. Então, ela é muito influenciada pela forma do recipiente que a contém. Se a gente fosse fazer depois no final eu vou fazer um fechamento com a questão dos vasos comunicantes. Acho que todo mundo teve lá nos idas, né, do primeiro grau, o princípio dos vasos comunicantes, não sei se lembram, né, da iniciação à ciência lá. Então, sociedade líquida por quê? Porque ela, digamos, tu não pode definir o que são esses valores. Como eu falei, o que antes era um valor para você relativo à segurança, hoje não é mais. Né? Vamos pegar assim até uma viagem de segurança. Antigamente, se eu tinha uma arma em casa, eu estava seguro, digamos assim. Né? Só que hoje, vamos supor, num determinado lugar, tu é abatido por um laser que vem de um satélite, sabe? Tu nem sabe de onde que veio o tiro, né? Quer dizer, o teu agressor é algo invisível, você não consegue saber de onde que vem, para onde que vai, você simplesmente morreu. Né? Mas eu estou com né, às vezes tem uns vídeos que passam lá dos Afeganistão, dos Talibã lá, e tem um sniper lá, o cara, né? Então, as relações sociais estão mais instáveis e rápidas, tanto na sua formação, na sua manutenção e na sua extinção. Hoje, eu não conheço ela. De noite nós trocamos umas figurinhas, né? E dá no que dá, né? Certo? Amanhã eu descubro que ela é do Vasco. Tchau pra ti. Entende? E não é por muita coisa. Eu me torno amigo por nada e desamigo por menos ainda. Né? As pessoas, então, as relações sociais, elas estão mais instáveis, inseguras, né? Rápidas, efêmeras, né? Sem valores. Né? Quem de vocês aqui me permite apontar para os mais velhos, né? Se me permite, acho que somos eu e você, né? No grupo dos 40, né? Né? O sobrenome é? Felipio. Felipio? Felipio, isso. Eu peguei um italiano. Mais ou menos. Eu queria encontrar um alemão daqueles...
Porque qual é a história para tu se tornar amigo de um alemão antigamente? Qual era a lógica? Você sabe. Né? Ah? Não. Um alemão, tu conversava uma vez, tu conversava duas vezes, tu ia na missa, tu encontrava no futebol, tu encontrava na bodega, né? Ele se tornava amigo teu quando? Quando ele te convidava para tu ir na casa dele. Senão ele não era teu amigo. A relação não é assim, entendeu? A coisa não é assim. Hoje, as pessoas, ó, tu tá com um rostinho bonitinho no Face, ó, convida para amigo. Paf, 50, né? Depois vai ter um videozinho. 50 amigos num dia. Eu fiz 50 amigos num dia, né? Então, essas relações inseguras, instáveis, é a tônica do momento. E a gente, digamos, acha bonito, mas lá no nosso interior a gente está sentindo essa instabilidade, a gente está, digamos, pisando em ovos. Eu conheço ela, mas eu não sei se ela não é uma traficante. Mas é bonitinha. Mas é não sei o quê, isso é presente não sei o quê, isso vem não sei o quê, né? Quer dizer, mas o que ela é? Não sei. Não sei se é alguma outra situação. Então, e ao mesmo tempo, muitos são excluídos dessas relações. Por quê? Porque não tem aqueles valores, aquela ressignificação que a gente, numa sociedade de consumidores, que a gente vai ver, e a gente acaba excluindo, né? Incorpora, e muitas vezes de forma bem equivocada, como um recente evento, né, que aconteceu, né? Vive-se um contexto onde a rapidez das mudanças é tônica, obrigando o homem atual a conviver e adaptar-se com essa realidade, redimensionando alguns valores que até então imperavam, como a estabilidade e a segurança. Podemos passar. Tá. Outra coisa que nós temos também agora, olhando para o lado do... Nós vamos ter 3 olhos, mais ou menos. Uma é a questão das relações sociais, outra questão das relações de trabalho e outra questão da política de governo, política governamental, né? Então, sempre a gente vai estar com esses olhos assim. Em termos de produtividade, de trabalho, de produção, né? Há um tempo atrás, o que nós tínhamos as relações? Trabalho escravo, trabalho feudal, trabalho... Né, as diversas... Até que chegou num momento onde o trabalho industrial. Veio a máquina com a promessa de quê? De diminuir o trabalho. Diminuir a quantidade do trabalho. Nós estamos sendo iludidos desde a Revolução Industrial, né? Então, agora saiu do trabalho feudal, veio para um trabalho industrial, né? Só que daí tu passou a ter que produzir o Charlie Chaplin lá, né? Daí com relações, às vezes, fordistas, tayloristas, ou modo de produção assim, modo de produção assado. Daí viemos para um outro mundo, agora vem a internet para ajudar, agora vai facilitar, né? Daí, agora vivemos com a loucura do trabalho industrial, mais do trabalho da internet, que tu não consegue muitas vezes se desconectar, se desvincular, né? E a globalização ainda também, que veio para ajudar, mas só... A gente acaba só tomando, como diz lá no Rio Grande do Sul, talagaços com isso, né? Porque a parte boa da globalização a gente não aproveita e a parte ruim a gente tem que sustentar, né? E nesse contexto, esse livro Medo e Confiança da Cidade, aqui do Bauman, é interessante, né? Esse é um livro bem interessante, onde ele faz umas viagens assim de que nós estamos nos protegendo, achando que estamos protegidos, né? Mas daí, dali a pouco, a cara do outro, porque você tem barba, por característica muçulmana, tu é perigoso. Ou porque tu é negro, tu passa a ser perigoso. Ou porque tu é homem, para as mulheres passa a ser perigoso. Ou porque tu usa uma burca, passa a ser perigoso, né? Então a gente começa a criar estigmas,
né? Daí medo e confiança na cidade. Ao mesmo tempo que tu vai para a cidade, tu se refugia em condomínios fechados, que logo esses condomínios acabam sendo envolvidos pela própria favela. As favelas acabam de tal forma que você, numa fase seguinte, para você acessar teu próprio condomínio, tu tem que ir com Hilux blindada, né? Como acontece no Rio de Janeiro, em alguns locais, e a fase seguinte, tu vai acessar o condomínio como? De helicóptero, né? Entendeu? Mas, digamos assim, tu começou toda essa ideia do condomínio fechado, de modo que, não, eu vou morar num condomínio fechado, eu estou protegido. Né? Mas depois vai se incrementando a necessidade disso, disso, e criando aquela ressignificação de valores. Né? E esse modo de produção também industrial é massivo, intenso e agora também mais tenso. Né? Não sei onde foi que eu li, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Que após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, nós vivemos uma situação onde as pessoas passaram a ser mais, como diria, ansiosas. As pessoas incorporaram no modo de vida a ansiedade. Isso na pós-Guerra Fria, entende? A ansiedade de ter, a ansiedade de fazer, de apresentar, de estar, de mostrar, entende? As pessoas são ansiosas para tudo, nesse sentido. Então, nós vivemos numa era da ansiedade. E acredito que por volta dos anos 2000, nós incorporamos mais uma informação, essa com a internet e a globalização, né? Que incorporamos a era da informação, né? E nesse contexto nós também ficamos mais alienados. Então, a alienação é uma tônica, a ansiedade e a alienação são duas tônicas da atualidade, que nós, e digamos assim, acho que cada um de nós é vítima e opressor desses dois valores, né? Então, alienação por quê? Porque você precisa ter conhecimento de tudo, né? Você precisa saber de tudo, você está ansiosa em saber de tudo, tá, então, você replica, você precisa mostrar para outro que você fez, né? Então, nós vivemos uma sociedade que está muito ansiosa e está ao mesmo tempo alienada. Por quê? Porque daí eu publico, eu fiz a minha parte, eu assinei a petição lá para fazer mudar a lei. Faça você a sua, faça não sei o quê, e daí ficar replicando coisas que nem sabe se efetivamente são ou não são. Ou se você tem poder para isso ou tem. E ao mesmo tempo também viramos solidários, sabe aquele falso solidário, morreu teu pai, meus sentimentos aí, realmente sim, é uma coisa muito triste na vida. O cara não tem nenhum sentimento, né? Tu não escorre nenhuma lágrima a mais, mas nós somos solidários. O nosso sentimento, digamos, ele não existe, é frio, mas eu tenho que ser solidário. Eu me solidarizo em todos os grupos, né? Eu também preciso dar bom dia nos grupos, né? Porque, assim, eu estou vivo, né? Eu estou vivo, não, e o bom dia sei lá, eu estou sozinho, pessoal. Bom dia! Mas eu também quero estar conectado com todo mundo, né? Então, são duas palavras que também me chamaram a atenção nessa nossa modernidade, né? Nós vivemos um mundo mais ansiosos e conforme essa ansiedade ela vai progredindo, nós podemos chegar numa fase lá das doenças, dos transtornos mentais. Nós saímos da fase da ansiedade e vamos lá, o ponteiro lá do outro lado, que é da depressão profunda, né? A depressão profunda é o momento que a ansiedade adquire. A ansiedade que é depressão ansiosa, né? Ela decorre da ansiedade. A pessoa chega num... que ela deprime. Porque ela
é tão coisa, não tem um efeito, não tem uma causa, mas a não, ansiedade é tão grande, ela não cai. existe uma causa. Ela, digamos assim, ela se auto-envenena. É o excesso, vai aquele negócio, vai entrando, Ela tem uma hora que vai. ela chega no limite, ela cai. Então, me permitem fazer algumas acho que não, não vou fazer, acho que não, mas assim algumas categorias de pessoas, né, estão num grupo onde que a necessidade de se manter visível, sobressalente nesse grupo as torna constantemente ansiosas, entende? Então, numa multidão, se você fosse olhar a multidão aqui, ele precisa pegar e se sobressair, entendeu? Por quê? Porque ele precisa ser diferente. Vou dar um exemplo para vocês, assim, me permitam viajar e dar um exemplo agora com relação a mulheres. Mas assim, hoje, por exemplo, assim, então a ressignificação dos valores, né? Vamos pegar a sobrancelha, né? Hoje a sobrancelha, como era a sobrancelha há 3 anos atrás? Não, mais natural, tal e tal, né? Entende? É claro, não é aquela sobrancelha taturana, né? Agora tu gostou da... Mas o que acontece? São coisas que você precisa, e daí, digamos, hoje a moda é qual tipo de sobrancelha? Não, desenhado, tá. Mas esse valor dessa sobrancelha desenhada, vocês mulheres podem me ajudar mais, ele logo vai estar ressignificado. Entendeu? Com certeza, até o final do ano vai ter um novo tipo de sobrancelha. Te prepare para a mudança. Entende? E você precisa ser você está ansiosa para isso aí. Por quê? Porque eu quero ser a primeira a estar com essa nova sobrancelha. Porque eu preciso mostrar. Entende? E essa é a sociedade de consumidores que Bauman passa a falar. Que a sociedade de consumidores é aquele que vai viver eternamente insatisfeito. É a necessidade é a compulsividade. Tem o celular bom, mas precisa de um outro, porque ele não precisa melhorar, mas o celular precisa, né? Entende? E vai indo, e assim vai indo, né? A roupa, o computador, a casa, o carro, né? Então, tu vive correndo atrás de determinadas coisas. E vai se tornando cada vez mais ansioso. E nas relações de trabalho isso também acontece. Vamos lá. Felipe, quantos anos está no tribunal? 9 anos. 9 anos. O que tu queria? Antes tu estava onde? Antes eu era advogado de uma empresa pública. Mas era ansioso para entrar para um... Talvez sim, em outra situação, outro concurso. Sim. Entrar num concurso, ter uma certa estabilidade, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente vai sempre querendo algo mais. Então, mesmo como empregado, pessoal, muitas vezes o empregado numa empresa, ele está... aqui é um apoio para pular para lá, né? E as empresas também estão com esse olhar com relação aos seus empregados, né? Hoje, se você não se atualizar, vai perder a comissão, entende? Porque ela vai se atualizar, ela vai vir com MBA, não sei o quê, entende? Então, da mesma forma que não é só um que olha para o outro de forma, digamos, maquiavélica em termos de competitividade, de lucro, disso e aquilo. Todos acabam se olhando assim. Quem fala? Não, falam sempre do empregador. O empregador não, mas o próprio empregado. O cara hoje ele é pedreiro da construção civil. Ele está querendo ser um mestre, né? Ou um pequeno empreiteiro, entendeu? Ele tá querendo, né? Aí daí, muitas vezes, as pessoas vão se preparando para isso. Claro, faz parte de um processo de evolução também. Não dá para dizer assim, teu pai era criador de gado, tu vai ser criador de gado. Teu pai não sei o quê. Não. Hoje, cada dia mais, as pessoas não estão sendo o que eram nas fases antigamente. Antigamente, nós tínhamos uma sociedade
sólida, cujos valores eram outros, relativos à segurança, relativos ao trabalho, relativos à ordem, relativos à liberdade. Hoje, nós estamos num outro mundo, uma sociedade líquida, cujos valores estão sendo ressignificados constantemente. Né? Então, ao final desse portão da decisão de preparação. Aqui também tem a questão da Constituição aqui, que eu vou retomar depois, tá? Tá. Outra situação que nós temos em termos políticos, em termos de Brasil. O Brasil é um país emergente, é um país relativamente novo. Né? Eu me lembro de uma aula aos idos dos anos 2000, com o Heck, Luiz Afonso Heck, uma aula de pós-graduação lá na Unijuí, um pessoal bastante esquerdista lá. E, tipo assim, a defesa meio intransigente e o posicionamento do professor na aula, porque ele era digamos, um Kelsen, assim, sabe? A lei é para ser cumprida. Não tem como tu descumprir a lei. A lei foi feita para ser cumprida, ponto. Se a lei não está boa, mude-se a lei. Mas o pior é um Estado sem lei. Porque daí vai ficar, ora porque tu é mulher, ora porque tu é homem, ora porque tu é... A lei tem que ser cumprida. Então, essas normatização, foi por isso que foi criado o Estado. E ele foi enfático nesse posicionamento, né, do cumprimento da lei. E no Brasil, qual é a situação do Brasil como país? É um país novo, emergente, onde se criou um povo dependente do Estado. Ao contrário do que acontece em grande parte dos países que já têm 2.000 anos, 3.000 anos, tem uma evolução, o povo não é dependente do Estado. A relação de dependência não existe. Agora, no Brasil, é uma relação de dependência que vem desde a época que os primeiros aportaram aqui, seja na distribuição de capitanias hereditárias, seja na concessão disso, na entrega daquilo, né, e daí, digamos assim, há uma relação de dependência do Estado, queiramos ou não queiramos ver, mas há, seja por parte dos trabalhadores, seja por parte dos empregadores. Concessão de empréstimos, concessão disso, benefício daquilo, do Estado, isenção fiscal para as empresas. É o Estado abrindo mão de uma série de coisas. Para a mesma coisa com relação aos trabalhadores. Perdeu o emprego, seguro-desemprego, bolsa não sei o quê, vale gás, entendeu? Há uma dependência da sociedade em relação ao Estado no Brasil. E é uma dependência, digamos, agravada com algumas questões que possivelmente mais tarde eu até pretendo escrever um artigo sobre o jeitinho brasileiro, né? Que é um problema muito sério. Então, existe um sistema também de exploração e dependência, né, no nosso, um povo atrelado e dependente do Estado. Eu falo tanto atrelado como muitas vezes empresas, né, que dependem do Estado, né, como muitas vezes os próprios trabalhadores que dependem do Estado, né, em termos de concessão de benefícios. E com o advento da lei da reforma trabalhista, a análise dessas relações aprofunda-se, considerando a atual realidade, a reforma proposta e os objetivos da nação. Né? Então, aqui nós temos uma situação que fica agravada nesse contexto todo. Né? Vou retomar depois a situação, né? Qual é a finalidade da Constituição olhando para o trabalho? É a proteção do trabalho. O trabalho dignifica, né? O trabalho serve para você melhorar a sua condição social. O trabalho serve para te garantir direitos, né? E o objetivo lá no artigo 7º é do trabalho que os direitos relativos ao trabalho eles devem visar além dessa melhoria, eles não podem ser
retraídos, suprimidos, né? Não pode ter uma retração desses direitos. Foi nessa direção que o Constituinte apontou quando da criação da Constituição. E agora, com a reforma trabalhista, nós tivemos um viés que o legislador deu as costas para a Constituição e apontou para o lado contrário. Olha, vamos para lá. Né? E nós estamos, né, então até trago aqui nos slides, que nós tivemos algo positivo na Constituição em relação ao trabalho, aos direitos do trabalhador, que foi o alavancamento de inúmeros direitos relativos ao trabalho e à proteção do trabalhador a nível constitucional, né, com o advento da Constituição de 88, e agora nós tivemos um rebaixamento, né, uma retração com relação a inúmeros desses direitos. Então, aqui algumas considerações. Bauman afirma que o capitalismo ele destaca-se por criar problemas e não por apresentar soluções. É um sistema parasitário. Aqui tem um livro aqui, acho que esse aqui, ó, Capitalismo Parasitário. Né? O que significa um capitalismo parasitário? Vocês conhecem alguma relação parasitária na natureza? Tem da orquídea. Tem nas próprias pessoas, né? Nas próprias pessoas, né? Aliás, nós temos tantos parasitas em nós que sem eles nós não sobreviveríamos, né? Alguns bons, outros maus. Né? Mas de regra, um parasita, a palavra parasita é aquele que explora de forma desproporcional, irregular, gravosa o seu hospedeiro, né? Então, digamos assim, algumas lógicas para nós ficar no lado econômico e não entrar no lado orgânico, né? E de repente vulgarmente chamado de vermes, né? Não entrarmos nisso aí. Ficarmos só no lado econômico, né? O sistema capitalista, qual era a lógica do banco? Vou pegar de novo, vou precisar me socorrer das pessoas mais antigas. Tem cara de ser parceiro nessa empreitada. Sim ou não? Bem, nos anos 80, mais ou menos, quem era um bom cliente do banco? Era quem não devia, né? Quem não devia era um cliente mediano. Quem era o bom cliente? Aquele que tinha uma boa poupança. Bastante dinheiro, que tivesse uma boa poupança. Quem era o cara respeitado lá dos cafundó? Era o cara que tinha uma boa poupança. Esse cara que tem hoje uma boa poupança, ele é considerado um bom cliente do banco? Quem deve mais, né? Paga mais juros. Né? Não paga mais juros. São outros sistemas. Hoje, digamos assim, é considerado um bom cliente de um banco aquele que toma empréstimo, aquele que usa cartão de crédito, né? Sim, isso é. Então, houve também uma ressignificação com relação ao valor de quem que é um bom cliente, né? O capitalismo parasitário, ele se caracteriza por isso aí. Ele está tendo que se inovar para ver novas formas de exploração e ele não fica parado, entendeu? Então não é hoje, tu pode até ter uma poupança, mas tu não é considerado um bom cliente do banco. Tu não é, porque o teu saldo médio, mas qual é a tua situação específica? Então eu trago esse exemplo aqui do banco, né? Só para fazer aqui caderneta de poupança e cartões de crédito, né? Então, houve uma ressignificação. É claro, o capitalismo ele vai criando coisas. Nos anos 80 não tinha cartão de crédito, né? Hoje, então, houve um redimensionamento, né, com relação a isso. E aqui tem Bauman diz assim, novas terras virgens serão encontradas e novos esforços serão feitos para explorá-las, por bem ou por mal.
até o momento em que a sua capacidade de engordar os lucros dos acionistas e as gratificações dos dirigentes for exaurida, né? Então, é uma referência assim à questão do capitalismo, que isso aí está, digamos, é a tônica atual. Se a gente pensar, várias relações se encaminham para isso aí. Não só econômicas, pessoal. Não só econômicas, mas as próprias relações de trabalho, as próprias relações sociais, meu amigo. Eu sou teu amigo enquanto tu permanece no cargo de juiz. Não, enquanto tu for como tu, né? Aliás, como eu digo e dizia lá em Criciúma, né, quando eu saio na rua, muitas vezes nem me conhecem, porque eu estou de chinelo de dedo, e eu falava lá para um senhor lá que é o vice-presidente da Regional Sul da Fiergs, não vai me conhecer quando me encontrar, fica tranquilo, né? Claro, quando tu está assim, tu conhece, né? Te chama atenção, né? E um advogado fazendo uma vez uma brincadeira com os clientes dele, na porta do fórum ali o Jamilton Colonetti, tá? Não, só para tu te localizar, né? E daí ele com uns 4 clientes assim, sentado na entrada do fórum, ele dizia assim: quem é esse que entrou aqui? O cara entrou de gravata, tá, então. Esse é um advogado. Esse é um advogado. E daí entraram uns 4, 5, né, tudo de gravata. O cara pega e vem, se apresenta, procura se apresentar bonitinho, né? E daí indo trabalhar lá, eu ia trabalhar de forma bem... E chegou o momento que eu entrei. Quem é esse aí? Esse deve ser deve estar passando por aqui, né? Tipo assim, esse é o faxineiro. Porque as pessoas fazem muita avaliação pela aparência, né? Aparência, e essa avaliação pela aparência, ela repercute até onde? Até onde? Agora, não, nós temos que ser honestos, né? Até na questão da foto que eu vou colocar no Face, né? Porque eu tenho que passar um filtro aqui, um pouco lá, um pouco, entendeu, né? Só para nós vermos até onde nós temos essa situação, né? Vamos ver aqui. Então, analisando a sociedade moderna, nos últimos tempos, Bauman divide a sociedade em 2 tipos. Uma sociedade sólida e uma sociedade líquida. Nós estamos fechando o ciclo da sociedade sólida. Remanescem poucos dessa sociedade sólida. Nós estamos indo para uma sociedade líquida. Nós saímos de uma sociedade de produtores e estamos indo para uma sociedade de consumidores, né? Numa sociedade sólida, quais eram os valores que imperavam? Tu buscava segurança, tu buscava estabilidade, tu buscava aposentadoria, né? Os pais, teu pai queria que você fosse o quê quando você crescesse? Trabalhar na terra. Advogado. Advogado? Quando crescesse? Não, é que o pai não se mete muito quando é mulher, né? É mais com homem, né? Mas na minha época, a mãe queria que eu fosse professor. Por quê? Porque era professor, né? E mas o top da época era ser funcionário do Banco do Brasil. Não sei se é da época de vocês ou não tem muitos amigos que eram. Por quê? Porque tinha estabilidade no emprego, tinha um bom salário, tinha um status, tinha uma aposentadoria boa,
tinha acesso à ABB, que era um clube mais chique da cidade, né? Mesmo em cidades pequenas, né? Mas era o clube mais, digamos, o top da época era a ABB. Né? Então, essa era uma sociedade que era orientada para esses valores de segurança, de estabilidade, pensava a longo prazo. Hoje, pessoal, vocês já inventaram de conversar com os filhos de vocês? Aqueles que têm 7, 8 anos, o que quer ser? Ela tá ainda, ela não entrou na transição, ela entrou na loucuragem da internet. Porque astronauta, boa, mas poucos, né, que se encaminham para essa opção, né, mas ela tem, digamos, um viés bastante científico na cabeça dela, viu? Vale a pena incentivar. Eu primeiro queria ser missionário para catequizar os índios, né? Catequizar os índios, não sei, acho que é coisa de coroinha, né? Ou coisas de influência da igreja. Depois fazer oceanografia, pesquisa, ciência, cientista. Inclusive fiz um protótipo de um avião que conseguia voltar no tempo, porque ele precisava consumir a matéria antes. Então tem toda uma lógica lá. Eu precisava derrubar uma lei, uma determinada lei para... O protótipo continua na cabeça, né? Mas na época acabei sendo professor, fiz ciência e matemática, né? Sou professor alfabetizador também. E mais tarde fui bancário por um tempo, depois me encaminhei para o lado do direito e daí fui advogado, auditor do Tribunal de Contas e outras. Acabei passando para a Polícia Federal, não fui agente escrivão, delegado, não fui assumir, né? Não queria levar tiro. Mas então era aquela história, né? Os nossos pais nos influenciaram para nós irmos para uns valores de segurança. Hoje as crianças querem ser o quê? Grande parte delas, eu quero ter a minha empresa, eu quero fazer o meu joguinho na internet que eu vou ganhar dinheiro, tal e tal. Mesmo que esse joguinho, ele, digamos, de um dia para o outro, se tu pegar os adolescentes ali, os mais intelectualzinhos que já usam óculos, né? Porque as crianças estão usando óculos desde os 10 anos hoje, né? Antigamente, a nossa geração, você começava a usar óculos de que data? 30, 40 anos. Vocês viram o que está acontecendo hoje? Crianças de 10 a 20 anos que estão sem óculos, tu conta nos dedos. Por que isso? Quem planta, colhe, né? Mas as crianças de hoje, então, assim, eles já estão num patamar que eles não estão pensando em se aposentar. Eles querem aquela coisa que os projete, né? Nem que ele caia no dia seguinte. Mas é a história, assim, começam a observar, assim, essas relações nesse sentido, né? Eu quero ser uma profissão tradicional. Aliás, dizem que advogado é profissão em extinção, né? Sim. Inclusive sistemas de robótica, etc, né? Então, esses são os novos valores que se traz. Então, nessa fase sólido moderno, a satisfação parecia residir na promessa de segurança a longo prazo e não no desfrute imediato dos prazeres. Só que hoje, o que você quer hoje? Até o próprio trabalhador braçal, muitas vezes ele trabalha para no final de semana, né? Trabalha para a noite e tal, com algumas situações onde ele quer o prazer imediato, né? Às vezes ele trabalha para assistir o show, né? Ou futebol, ou sei o quê, mas é o quê? Ele quer um desfrute imediato. Nem que a conta está vermelha lá no banco, né? Ou está devendo para um outro lugar, ou deve em alguns lugares na conta lá de comprar comida. Contudo, o desejo da segurança e os sonhos de um Estado estável e definitivo não se ajustam na sociedade de consumidores, fase atual da nossa sociedade. Então, nós vivemos numa fase de consumidores. Nós estamos numa fase líquida, né? E com isso,
está se aumentando gradativamente a imediatidade, a insegurança e a instabilidade das relações. Né? Então, como eu dei aquele exemplo, casaram para morar junto, a coisa não está bem assim mais. Ela passou, e as próprias relações de trabalho estão com esse olhar. Hoje, muitas relações de trabalho que se estabelecem é enquanto você está apresentável, está íntegro, está produzindo. A hora que você decair na produção, que você ficar doente, que você sai o número tal e entra o número tal, certo? E daí Bauman esclarece, o mundo é líquido, pois o líquido jamais se imobiliza. Ele não se mobiliza, nem conserva sua forma por muito tempo, estando sempre em mudança conforme a influência do meio que o cerca, ou com quem ou o que mantém relação. Aqui, então, ele faz essa afirmação, tudo ou quase tudo em nosso mundo está sempre em mudança. As modas que seguimos, os objetos que despertam nossa atenção, né? As coisas que sonhamos ou tememos, aquelas que desejamos ou odiamos, as que nos enchem de desesperança e de aflição. Né? Tudo o que nos dá esperança hoje pode ser objeto de aflição no futuro. O que nos dá medo hoje pode não nos dar medo no futuro. E assim estamos caminhando nessa insegurança. A insegurança passa a ser a tônica do dia a dia. A cada dia, portas são abertas e fechadas. E uma observação que eu faço, a gente tem que saber os momentos de abrir, pessoal, e fechar portas. Né? É muito frio isso, por dizer dessa forma. Mas a gente tem que saber esse momento de abrir e fechar portas. Né? Eu até estive... Daí eu viajo na maionese, como vinha preparando então, no fim de semana passada, fui num evento onde tinha um determinado cantor, algum de música, né? Mas com uma idade bem avançada. Para vocês terem uma ideia do tempo do... Não dá para dizer, Felipe, do EPA, né? Mas do tempo do Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos começou a cantar em 1958. Eles estavam retomando... Com que idade? 80 e lá vai pedrada. Daí o que aconteceu no show? Um momento de emoção, o cara caiu no chão ali. Entendeu? É aquela questão assim, ó, às vezes o momento a gente tem que saber fechar portas, né? Às vezes tem que saber abrir portas, às vezes fechar portas, né? E uma das coisas que eu falo também não, mas tudo bem com ele, né? Só um momento de emoção. Não. Não. Mas são coisas assim. Num determinado momento, tu sabe, o jogador de futebol, qual é a vida de jogador de futebol? Eu sou peladeiro, né, daqueles que acham que ainda jogam, né, mas a cabeça anda e as pernas obedecem, né, entende? Mas porque o momento de fechar as portas já foi, entende? Tu é de teimoso, né, ou pelos amigos, pela cachaça, né, mas o cara está brincando por causa disso aí, né? Mas, muitas vezes, em determinadas situações profissionais, a gente tem que saber abrir e fechar portas. Né? Me lembro do sogro lá em... Desculpe viajar na maionese e trazer essas coisas para vocês. Dá para cortar isso aí na gravação? Hein? Não? E, na época, em 1989, 88, Constituição, na época da Constituição. 11 meses do ano, a criação de porco dava prejuízo. Um mês dava lucro. Né? Muitas vezes eu falava assim, pô, a gente tem que pegar e parar de criar porco nesses meses aqui e preparar tudo para vender na época do boom, né? Que era a questão do lucro, porque do outro tempo tu trabalhava
só para... Tu não fechava, tu não conseguia cobrir os custos, entende? E era uma relação fácil de fazer a conta, de fechar a conta, na época, né? Porque fui criador de porco também, tá? E fácil que fechar a conta. Qual era a lógica da conta que se fazia? 5 a 6 quilos do preço da ração tinham que cobrir o preço da carne, do quilo de porco, tinha que cobrir 5 ou 6 quilos. O que dava 7 ou 8 seria o lucro. Se não cobria, era prejuízo. Daí quando o milho aumentava bastante, o farelo de soja aumentava. Daí tinha épocas que, às vezes, passava criando porco a 3 quilos. Metade do prejuízo. Né? E tinha, me lembro uma vez que a venda do quilo do porco pagou 16 quilos de ração, para ter uma ideia. Como era bom. Mas é aquela história, saber fazer essas avaliações, abrir e fechar portas. Nesse contexto, muitas vezes as próprias relações de trabalho na condição de empregado. Tu vai continuar trabalhando numa determinada situação que tu está tendo um desgaste maior do que... Né? Por quê, pessoal? Por quê? E a gente não faz essa reflexão. Quantas vidas você tem? Uma. Se você não cuidar da tua vida, não vai ser os outros que vão cuidar. O primeiro a ter que cuidar é você. A mesma coisa com relação às empresas. Né? As empresas, conforme a contingência econômica, tem que saber, é o momento de reduzir custos. E pode chegar o momento de ter que fechar. Né? Vai continuar batendo, por quê? Né? Então, as relações estão também se tornando mais frias. É uma realidade. É uma realidade. A questão, elas estão... Uma relação que está modificada. Aquela história do alemão para tu ir na casa dele. É uma coisa, era um processo e tal. Hoje não, me torno amigo dela de agora para agora. Né? Mas nem sei quem é ela. As relações estão muito frias. E daí temos que dormir com... Pode ser, tá. Vamos pegar um vídeo do Bauman aqui para... Depois vocês podem... Pessoal, depois vocês pegam esses vídeos na internet aí e assistem, quem tem interesse, só para acompanhar o raciocínio dele. What happened in 20th century was passage from the whole era of world history, namely from society of producers to society of consumers. On the other hand, you had the processes of fragmentation of human societies have been individualized, namely, instead of thinking in terms of community to which you belong, nation to which you belong, political movement to which you belong, and so on, people tend to think, redefine the meaning of life, the purpose of life, the happiness in life, to what is happening to one's own person, the questions of identity, which play such a tremendously important role today in the world. You have to create your own identity. You don't inherit it. You not only you need to make it from scratch, but you have to spend your life, in fact, redefining your identity, because the styles of life, what is considered to be good for you and bad for you, the attractive, tempting forms of life change so many times in your life. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend,
We don't mean the same thing. It's different kind of friend. Bem, pessoal, então essa questão do vídeo aqui, eu só trouxe esse vídeo porque vocês vão encontrar vários vídeos dele na internet, né? Quem se interessar por esse assunto, acho bem interessante, que pode acessar de uma forma rápida, né, nesse mundo rápido que a gente vive, né, e tirar algumas conclusões, né? E é claro, a leitura sempre é algo mais rico, né? Aqui. Pois é, Ora Paz fala, né? Aqui, então, só fazer umas referências, várias partes eu já tratei desses assuntos, né? Transfere-se para o mercado a tarefa de recomodificar o trabalho através da desregulamentação e da privatização. Existe ainda uma preferência entre os empregadores por empregados flutuantes, descomprometidos, flexíveis, generalistas e, em última instância, descartáveis, do tipo pau para toda a obra, em vez de especializados e submetidos a um treinamento estritamente focalizado. Então ele traz um exemplo também lá do Vale do Silício, que é uma região mais rica, né, dos Estados Unidos, e naquele local lá, você, para ser trabalhador, tem que estar assim, ser o mais especializado de tudo. Você não pode ser mulher em época, pode ficar aqui, digamos, com capacidade de engravidar, entendeu? Você tem que ser aquele empregado que é totalmente, né, ou a gente está indo para aqueles empregados extremamente, né, da vala comum, e poucos estritamente especializados, né? Ademais, interessa ao empregador ou empregado chateação zero. E o que é o empregado de chateação zero? Não é o que não incomoda, ele não é só não incomodar, é aquele que também faz tudo, entendeu? Que ele assume todas as atividades, que ele esteja sempre disponível. Então, para quem é esse empregador? Isso aí, muitas vezes, a gente vê nas nossas próprias relações também isso aí acontecer, né? Quantas vezes, né, para a gente conseguir estar em determinado local, determinado lugar, a gente não precisa se dedicar, fazer e correr atrás da máquina, né? Então, impregna todas as relações, né? E daí ele diz assim, tá, mas e como a gente consegue, talvez, reduzir esses problemas? Qual seria a lógica para reduzir isso aqui? Porque está tudo na questão de ser ágil, de ser produtivo, rápido, né? Daí ele diz assim, ó, o que nós temos? Então, isso aí eu só coloquei para vocês terem essa condição de pesquisa. Até interessante fazer depois, no teu trabalho, leva em consideração, busca isso aqui lá em Amor Líquido, em alguma página ali vai estar isso aí. Liberdade, diferença e solidariedade são os 3 valores. Aprender a respeitar a liberdade, aprender a respeitar a questão da própria diferença, que as pessoas são diferentes entre si, que as pessoas necessitam muitas vezes de tratamentos diferentes, né? E resgatar os valores da solidariedade, né? Os empregados não podem ser, as pessoas, elas não se despem da condição de pessoa quando são empregados.
elas continuam com seus amores, com as suas emoções, né? E elas precisam viver com isso, porque a gente, não adianta, a gente não é cachorro, a gente não é máquina. Nós precisamos ser respeitados como pessoas, né? A gente não consegue sair agora porque eu passei a ser juiz, eu deixei de ser gente, né? Como muitas vezes, talvez, alguns pensam, né, que você não tem emoções, você não sente necessidades, você não precisa interagir na sociedade, você tem que ser isolado, você tem que ser uma ilha. Pessoal, eu não quero ser juiz para, digamos, ser, vou usar a expressão de gaúcho, né, mas podado, vamos ficar na palavra podado, que mantém uma conotação bem próxima, né, do meu direito de ser pessoa, de ser gente. E muitas vezes as pessoas vêm e falam como se fossem paladinos da justiça, paladinos da seriedade, da honestidade, né, dizendo algumas bobagens acerca das pessoas. E nesse mundo onde todo mundo quer falar o que quer e não quer ouvir, desrespeitando aquela lei máxima de Deus, sabe qual é a lei máxima de Deus? Que a lei da natureza. Deus nos deu duas orelhas e uma boca, né? Parece que as pessoas estão trocando os valores, estão tendo duas bocas e uma orelha, né? Esse é um processo natural que nós temos. Por que nós temos duas orelhas? Por que nós temos uma boca? O que nós estamos vendo numa sociedade onde as pessoas estão trocando os valores. A orelha está virando boca e a boca está virando orelha. Avaliem. Desculpe a baixa. E a realidade brasileira? A normatização constitucional e a lei da reforma. Isso também eu já toquei no assunto. A Constituição elevou, na época, em 88, vários direitos em nível constitucional e disse para o legislador ordinário. E o legislador constituinte, ele tem mais poder do que o legislador ordinário. O legislador ordinário, observe os ditames da Constituição e com relação ao trabalho, à proteção, à dignidade da pessoa humana, siga essas diretrizes aqui. Tivemos agora digamos, um refluxo, talvez, não é 180 graus, mas talvez essa mudança de direção, ela tenha ocorrido em um determinado 80 graus, 90 graus. E vocês, vai ser uma pergunta para vocês olhando, qual é o desenho que se mostra para o futuro? Essa mudança vai continuar? Quem serão os próximos atingidos? Quem está na fila? Já pensaram? Já pensaram? Viu? Vocês já pensaram quem está na fila? Já fizeram essa reflexão? Mas eu digo assim, não é só olharmos para nós, mas olharmos em todo esse contingente que está por aí. E não adianta, nós não vivemos num mundo, eu não vivo num mundo onde eu posso entrar na bolha e sair da bolha, como dei o exemplo, medo da cidade ali, onde eu vou morar num condomínio. Porque hoje eu posso acessar o condomínio, tem calçamento, tem asfalto, acesso bonitinho lá. Amanhã eu vou precisar de uma caminhonete blindada, porque eu preciso que todos estejamos bem na sociedade. Todos nós estejamos bem, não basta eu estar bem. Todos precisam estar bem. E nesse contexto é o resgate lá da palavra solidariedade para trabalhar com a liberdade, com a diferença. Eu preciso respeitar a tua diferença, a tua liberdade e ser solidário também. Porque eu sou solidário quando as coisas me interessam, né? Quando defendem o meu viés, né? Então são reflexões que ficam, né? Então a lei ela veio lá no artigo 7º, né? Melhoria da sua condição social. Por que isso? E não podendo sofrer retração ou retrocesso. No entanto, não foi isso que aconteceu. E qual foi a justificativa de todo o desenho dessa mudança? O cenário político objetivou diminuir o Estado, ampliando privatizações. Vai começar esse processo agora. Tá?
vocês vão ver o filme logo vai passar esse filme, tá? Desregulamentar e flexibilizar as relações de trabalho, quer dizer, flexibiliza algumas normas que eram mais rígidas e desregulamenta, disse assim, ó, deixa a própria relação vai trabalhar ela. Nesse contexto, a reforma foi inserida como um elemento útil para essa finalidade, bem como em nível particular, aumentar o quê? A competitividade das empresas, modernizar a legislação trabalhista, aumentar o número de empregos, etc, etc, etc. Né? Foi isso que foi apresentado para nós. De tudo isso aí, passados 2 anos, tempo curto, vamos ser honestos também. Mas o que a gente viu? Pouca coisa, nada. Né? Do que foi, aumentou a competitividade, modernizou a legislação trabalhista, aumentou o nível de emprego, que foi a maior promessa na época, a maior justificativa? Não. Alguns pontos da reforma, então aqui nós temos várias situações, né? Prevalência do negociado sobre o legislado, limitação do poder do justiça do trabalho, dizer o direito, limitação das indenizações das reclamatórias trabalhistas, a questão do dano moral, terceirização ilimitada, aumento de contratos precários, os intermitentes, os autônomos, tempo parcial, flexibilização da jornada com reflexos na remuneração, né? A redução salarial por acordo, a redução da remuneração parcelas indenizatória, que não refletem na previdência e não levam para futuros benefícios, alterações das normas que garantiam maiores direitos ao trabalhador relativo à segurança. Aqui vai ter mais um outro filme nos próximos dias, né? Está tendo um processo agora houve uma promessa em termos de reduzir a burocracia, né? Aqui é um outro. Esse vai ser também um próximo dos filmes, né? Dispensas coletivas sem necessidade dos sindicatos, enfraquecimento das entidades sindicais, né? Conclusão. A liquidez das relações sociais afeta as relações de trabalho, pois essas são parte daquelas, compondo um todo que se comunica de modo permanente, a exemplo de um sistema de vasos comunicantes. Vocês lembram do desenho dos vasos comunicantes? Um mais gordo, um mais magro, mais alto, mais baixo e tal, né? Então, mesmo tu pode encher lá num cantinho, né? Que num momento, aqui em si, um determinado vaso aqui, ele vai encher mais rápido, o outro lá está enchendo devagarzinho, mas lá, quando vai se estabilizar, todos eles vão se estabilizar no mesmo nível. É uma situação que está acontecendo e que está fazendo com que haja uma necessidade de redimensionamento, tanto na relação capital quanto na relação trabalho. Porque o capital também sofreu esse influxo, essa globalização, essa competitividade. Em determinado momento, está afetando e vai afetar, talvez de forma mais gravosa, as relações de trabalho. Com aqueles problemas que eu até falei, a questão do aumento do trabalho terceirizado, a questão da informalidade, questões relativas à previdência, questão relativa a benefícios, né? A gente não sabe quais vão ser os limites desse processo. O que se pode concluir, pessoal, que ao contrário do que muitos de nós pensamos, esse processo está começando e não terminando. Esse processo está começando. E para a gente talvez conseguir ter uma visão desse contexto, a gente vai ter que se afastar um pouquinho mais da onde se está inserido para ter uma visão mais global, né? Então, há algumas questões aí também que não faz parte as referências. Bem, pessoal, a parte da minha conversa em termos era isso aí. Espero ter podido trazer algumas reflexões para vocês, né? Não quero convencê-los dessas situações que são verdades, mas trazer uma reflexão, né? Tanto para a gente poder reavaliar as nossas relações, né? Quais são as relações efetivamente que eu quero na minha vida, as relações com os filhos, né? As relações com os amigos, né?
quais são efetivas as relações que possuem valores, né? O que são o repensar, o ressignificar desses valores, né? E saber que as relações de trabalho também sofrem esse influxo, né? Estamos todo mundo sendo afetados, né? Por isso aí. Tem uma crônica. Será que eu vou me lembrar de contar? Aquele gaúcho lá, como é que é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E a crônica ela é mais ou menos assim, né? Que estão todos num barco, né? E o destino de todos vai ser o mesmo, né? Mas chegou um momento que acabou os víveres, né? As comidas, tal e tal. E daí, tipo, quem vai ser sacrificado primeiro, né? E daí se começa na discussão, né? Primeiro vai ser os mais gordinhos. Por quê? Porque eu tô fazendo, eu não me lembro da crônica, mas eu estou tentando contar para vocês o espírito da crônica. Primeiro os mais gordinhos, por quê? Porque matando de repente 2, a gente não precisa matar 3 dos outros, né? Entendeu? Não, os gordinhos não. Primeiro vai ser temos que matar aqueles que não servem para nada, os que não vão ajudar em nada. Então vamos matar os velhos. Os velhos não, vamos matar os velhos apontando, não. Temos que matar as crianças, porque as crianças que não servem nada. Daí as crianças, não, mas nós temos que matar as mulheres, porque as mulheres não sei o quê, entendeu? E um apontando para o outro, né? E daí eu chegar, tem que matar, enfim, quem não podia matar era o cozinheiro, mas chegaram lá até, né, porque ele era o cara que ia fazer comida. O resultado ficou nessa discussão até que todo mundo acabou sendo comido pelos tubarões, né? Então, afundou o barco estava, né, à deriva, tal e tal, quer dizer, não sei em que altura nós estamos aí, né? Mas existe muito apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro e tal, e está faltando talvez aquela situação que o Bauman fala, né, do terceiro elemento, que é a solidariedade, né, que é uma palavra que consta na nossa Constituição e precisa ser efetivamente resgatado, seja nas relações entre patrão e empregado, seja nas relações sabe? Por quê? Porque a gente também só tem uma vida e nasceu para ser feliz. Né? Pessoal, obrigado. Alguém tem algum comentário, alguma observação, uma pergunta? Doutor Ricardo, não vou estender nem provocar nenhuma outra discussão, só primeiro agradecer, acho bacana trazer um pouco de sociologia aqui. A gente geralmente as palestras têm sido tão técnicas e focadas na lei, né? Mas só um acréscimo aí para reflexão, não é nenhum questionamento, também é algo que eu acho relacionado com essa teoria do Bauman, dessa liquidez das relações sociais, essa sociedade tão fluida em que as relações são fugazes e vão e vêm tão rápido, né? E nas relações de trabalho também. E um outro viés disso, e talvez seja um grande problema, a questão da estabilidade, que se critica no serviço público, né? E praticamente se elimina na iniciativa privada. Alguns estudos da sociologia também apontam que a estabilidade, na verdade, é um dos principais motivos de precarização na percepção dos trabalhadores. Ou seja, as pessoas vivem essa ansiedade de viver com a faca no pescoço o tempo todo, né, e serem responsáveis pelo seu próprio sucesso. Né? E nesse ponto eu queria destacar o trabalho também de um outro sociólogo, Richard Senet, que fala sobre a corrosão do caráter. Então, para quem conhece, e basicamente ele fala que o caráter é construído ao longo da vida a partir de laços que vão se estabelecendo, laços sólidos, a partir de uma estabilidade que permite a construção de relações sólidas, de uma narrativa coerente ao longo da vida. Então, me parece que
toda essa loucura que a gente vive, de relações tão sem solidez, né? Sim. Por esse lado, acaba sendo muito ruim. E a legislação trabalhista indo nesse viés também de flexibilizar tudo. Acho que aliado à solidariedade, aí eu destacaria essa corrosão do caráter que é tão prejudicial para a sociedade. Só um acréscimo aí. Sim, não, muito obrigado. Com certeza enriquece sempre essa discussão, né? Bauman, ele não é o dono da verdade, né? Ele está trazendo algumas reflexões, né? Conforme os estudos que ele realizou, né? E a gente sabe o quanto é importante, muitas vezes, essa densidade com relação aos laços entre, digamos, entre as pessoas. Né? Falo eu assim, entre a mãe e o filho. Né? O porquê 6 meses para a mãe, por que 8 meses para a mãe? Para estreitar, para apertar mais